Yahweh, soberano Pai Celestial. No poder do nome do nosso Senhor Cristo Jesus, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Aleluia. Aleluia, amém. Estudo bíblico, João 13 verso 14. Claro, aqui está um estudo bíblico sobre João 13:14, seguindo as diretrizes fornecidas. Introdução: João 13:14 está inserido em um dos momentos mais impactantes da narrativa dos evangelhos, a última ceia. Neste contexto, Jesus, sabendo da sua iminente paixão e morte, demonstra um amor radical e humilde pelos seus discípulos através do ato de lavar os seus pés. Este gesto, além de surpreendente, serve como uma poderosa lição e mandamento para os seus seguidores. O versículo 14, especificamente, explicita a aplicação prática deste exemplo, desafiando os discípulos a imitarem a humildade e o serviço uns aos outros. Contexto histórico. No contexto cultural da época de Jesus, lavar os pés era uma tarefa realizada por servos, geralmente a pessoas de menor estatuto social. Os caminhos eram empoeirados e sujos, e os pés dos viajantes se sujavam facilmente. Ao assumir o papel de um servo e lavar os pés dos seus discípulos, Jesus subverteu as expectativas sociais e demonstrou a verdadeira natureza da liderança no reino de Deus, um serviço humilde e sacrificial. O capítulo 13 revela a iminência da traição de Judas, a negação de Pedro, e o novo mandamento do amor mútuo. Esses elementos criam um cenário onde a humildade e o serviço são ainda mais relevantes, contrastando com o orgulho e a ambição que poderiam levar à divisão e ao fracasso. Interpretação: João 13:14 não deve ser interpretado de forma literal como uma ordenança de lavar os pés uns dos outros em todas as ocasiões. Em vez disso, o ato de Jesus é um exemplo concreto de humildade e serviço. Teologicamente, este versículo aponta para a essência do discipulado cristão, que é seguir o exemplo de Cristo no serviço aos outros. Em uma perspectiva trinitariana, vemos a humildade de Jesus como um reflexo do caráter de Deus, que se humilhou ao encarnar em Jesus Cristo para salvar a humanidade. Para os crentes contemporâneos, este versículo é um chamado para servir uns aos outros com humildade e amor, buscando as necessidades dos outros acima dos seus próprios interesses. Isso pode se manifestar de diversas formas, desde atos de bondade e compaixão até a defesa dos oprimidos e marginalizados. O ponto central é a disposição de se colocar no lugar de um servo, seguindo o exemplo de Jesus. Veja as referências. Filipenses 2:5-8, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Este trecho reforça a ideia de que a humildade e o serviço são características essenciais de Cristo e que os crentes devem imitá-lo. Conecta-se diretamente ao exemplo de Jesus em João 13, mostrando que o lavar dos pés é uma manifestação da sua auto-humilhação. Mateus 20:28, assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Este versículo complementa João 13:14, mostrando que o serviço é o propósito central da vida de Jesus. Ele não veio para ser servido, mas para servir e se sacrificar pelos outros. Isso reforça a ideia de que o serviço não é apenas uma tarefa ocasional, mas a própria essência do discipulado cristão. Espero que este estudo bíblico seja útil.